ter. A CBF já bateu o martelo, confirmou. Jogo marcado no Maracanã. Como eu falei no início do programa, mais ou menos a média, ontem a gente estava vendo no site de notícias do Fluminense, 14 mil ingressos vendidos. Então, público baixo. O Ceará focar mesmo no jogo. Estão com medo. Agora, eu acho muito imprudente, gente. Na minha opinião aqui, tem um jogo no meio de um caos que a gente está presenciando no Rio de Janeiro, né? Mas vai entender, né? Tem um calendário a se cumprir, não sou eu que vou falar que pode barrar, mas eu acho muito imprudente ter um jogo numa situação como essa. Estamos falando de vidas e pessoas que estão indo ao estádio, elas podem até ser alvo de uma situação, de uma consequência que talvez não tenha nada a ver com o Pato, né? Por isso, talvez, o número baixo de pessoas no Maracanã hoje. Tem alguns torcedores aqui também mandando opiniões no nosso chat do YouTube. De Arrocha, O Roberto Pinheiro está falando justamente sobre essa discussão que a gente está tendo em relação à escalação do Ceará. Ele falou, o certo seria o Ceará usar apenas 2 atacantes de velocidade e 3 volantes, né, em forma de losango ali com o Vina fazendo a aproximação. O que é que ele sugere? Já que o Pedro Raul não está correspondendo, abre mão do centroavante, adiciona mais um jogador de meio de campo, então ficariam 4 no meio de campo. Ele sugere aqui 3 volantes e o Vina como meia, 4. E lá no ataque, 2 jogadores de velocidade, que aí poderia ser Galeano e Pedro Henrique, poderia ser Fernandinho e Pedro Henrique. Eu particularmente acho que é uma formação interessante. Apesar de saber que o Léo Condé é um cara bem resistente em relação a mudanças, ainda mais quando se trata de mudanças profundas como essa, né, eu diria que ele não faria isso, mas, particularmente falando, acho que poderia ser uma experiência bacana. Por exemplo, num jogo como hoje, o Fluminense deve tomar as rédeas da partida. Joga em casa, tem uma equipe que tem uma certa força ofensiva, tem o Cano, tem outros jogadores lá, o Canóbio, enfim, bons jogadores ali no setor de ataque. Então seria interessante ao Ceará povoar um pouco mais o meio de campo, né? Dar uma solidez defensiva um pouco maior. Você pode colocar Richardson, Fernando Sobral e Lourenço. São 3 volantes e o Vina como armador. E lá na frente, já que o Pedro Raul não está rendendo e as opções para centroavante também não, assim, se colocam como grandes nomes, tem o Luca, tem o Ailon, mas eles não estão ali em uma grande fase que a gente diga, merecem a titularidade. Você poderia colocar 2 jogadores de velocidade. É um teste interessante. A gente pode até perguntar também para o torcedor do Ceará se ele concorda com essa possibilidade, se ele gosta desse 4-4-2 com 2 atacantes de velocidade lá na frente. Torcedor, continue caminhando a sua mensagem, tá, pra gente? Mensagem no nosso WhatsApp, mensagem no nosso YouTube. Não deixe de participar. Como é que você acha que deve ir a formação, o time do Ceará para esse compromisso? Samuel Conrado acompanhou ontem o embarque, hein? 2 retornos e 2 ausências que seguem. E ausências que vão trazer um impacto. Que impacto? Principalmente no meio campo. Não é isso, Samuca? Bom dia pra você. Samuel Conrado. Fala, Gata Show, beleza? Um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo desta quarta-feira. Dia de jogo do Vozão. A partida atrasada da 12ª rodada acontece hoje às 7 horas da noite no estádio Maracanã. O palco principal do futebol mundial vai receber aí Fluminense e Ceará. E o técnico Léo Condé viajou ontem à noite para a capital carioca. Ele não vai poder contar novamente nem com o Dieguinho, nem com o Marcos Vitor. Os atletas seguem tratando suas lesões aqui junto ao Departamento Médico do Ceará, na capital cearense. O vovô vai ter pelo menos 2 retornos importantes, o Pedro Henrique e o Lourenço. Atletas que estavam suspensos na última partida contra o Atlético Mineiro voltam a ser opções para o técnico Léo Condé, que relacionou 23 jogadores. Os goleiros Bruno Ferreira e Richard, os zagueiros Marlon, William Machado, Gabriel Lacerda e Éder, os laterais Fabiano Souza, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas, os meio-campistas Vina, Lourenço, Richardson, Fernando Sobral, Lucas Mugni e Zanocelo. Para o ataque, Léo Condé tem as opções de Pedro Raul, Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho, Paulo Baia, Ailon e Luca. O vovô teve apenas 2 dias de preparação para este duelo. A reapresentação foi na segunda-feira, ontem teve treino de apronto no Carlos Alencar Pinto e agora se concentra para este compromisso às 7 horas da noite. O Vozão deve ir a campo com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza na lateral direita, a zaga com Marlon, William Machado e na lateral esquerda Matheus Bahia. Meio de campo com Lourenço, Zanocelo e Vina, no ataque Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Esta deve ser a escalação do vovô para enfrentar o tricolor das Laranjeiras hoje às 7 horas da noite no estádio Maracanã. Tá show? Volto com vocês aí no estúdio.
Show de bola, Samuca, 11 horas 29 minutinhos. Qual o impacto da ausência desses últimos jogos de Dieguinho? Gigantesco. Eita, Maria. Um impacto gigantesco. O Dieguinho tá fazendo muita falta ao Ceará. É um jogador que se destacou muito ao longo do ano. É talvez o melhor jogador do Ceará na temporada de 2025. Extremamente regular, né? Com uma disposição dentro de campo muito importante. Desarma bastante as bolas, né? O que ajuda o Ceará nesse estilo de jogo, que é um Ceará que espera geralmente seu adversário, rouba a bola e parte no contra-ataque em velocidade. Então, o Dieguinho, ele é o jogador que trabalha justamente nessa função. Ou seja, a forma de jogar do Ceará passa muito pela forma como o Dieguinho joga. Então, quando você perde o Dieguinho e você não tem uma peça de reposição à altura, você perde isso. Porque, por exemplo, o Zanocelo não tem essa característica. O Zanocelo é aquele jogador mais clássico, um pouco mais lento, não tem tanta velocidade, é um jogador mais do passe. Ele não é aquele cara que corre para recuperar a bola, desarma o adversário e arma o contra-ataque. Ele não é esse jogador, ele não tem essa intensidade que o Dieguinho tem. E aí, mostra também algumas lacunas que o Ceará tem no seu elenco, Denise. Você tem um jogador super em alta, que é o Dieguinho, mas quando você olha as alternativas aí no banco de reservas, elas não conseguem corresponder à altura quando o Dieguinho não está à disposição. Agora sim, outro ponto de destaque, tem sido lesões, assim, mais graves do que a gente estava acostumado a ver nesse ano no Ceará. Porque eu acho que o Samuel não está aqui para confirmar, mas depois a gente pode pesquisar. Eu acho que é o 4º jogo consecutivo que Dieguinho e Marcos Vitor não vão jogar. Sim. Ou seja, foram problemas de lesão maiores do que a gente imaginava, maiores do que o torcedor do Ceará também imaginava. O Marcos Vitor também faz falta. O Marcos Vitor era um jogador que cresceu muito ao longo da temporada, assumiu com merecimentos, com méritos, a vaga de titular ali, formando a dupla de zaga com o William Machado. O Marlon, eu sempre defendo aqui que ele não é tudo isso que a torcida do Ceará fala dele, mas a gente percebe claramente que o nível baixa quando você tem o Marlon e quando você tem o Marcos Vitor. Então são dois jogadores que pro esquema do Léo Condé, que é um esquema defensivo, em primeiro lugar, principalmente falando, ele perde muito. E eu acho assim que o Léo Condé tem que buscar algumas alternativas, principalmente ali no meio de campo. Por quê? Porque nesses últimos jogos em que ele colocou o Zanocelo, a gente viu o nível de atuação do meio de campo do Ceará cair. Então sou defensor que ele coloque o Richardson, sou defensor que o Lourenço, que é um dos retornos para esse jogo, volte a ser titular, porque eu acho que o Zanocelo não deu conta do recado. Não é que ele seja o culpado dos resultados negativos que o Ceará teve nos últimos jogos, não. Mas com ele, com a presença dele, pelas características de jogo que ele tem, o Ceará sofreu ali naquele setor, que é um setor muito importante do time do Léo Condé. Você tem volantes que marcam bastante, que saem pro jogo, você tem meias que agora estão jogando bem, como o próprio Vina, entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, mas é uma ausência muito sentida do Dieguinho. A gente tava naquela expectativa, né, de que ele pudesse ser relacionado, voltar a atuar nessa partida, mas pelo visto ainda não. A gente não sabe a previsão de retorno, mas era muito importante que o Ceará conseguisse trabalhar esses dois jogadores, Denise, pelo menos pro Clássico Rei. Sim. Porque imaginar um Clássico Rei com o Ceará sem Marcos Vitor e sem Dieguinho seria muito negativo pro time do Léo Condé. Verdade. Torcedor, participa, continua participando aqui com a gente, tá no 988-87-1306. O intervalo é ligeirinho, prometo que é daquele jeito. Como é, padre? Coisa de bacurim, como é? Ligeirinho, é? Pequenininho, rapidinho. Como segundo, nossa, esse padre é como o YouTube Bezerra fala. Esse padre é mandrake. Tu não me deu uma benção hoje, não foi, padre? Deus te abençoe. Olha aí. Minha gente, é porque ele disse que é meu amigo esse padre, viu? Padre! Deus te abençoe. Já tem um outro tom, pra abençoar de fato, Fernanda. Você tá vendo, Fernanda, como o bicho é falso? Bora fazer o seguinte. Só... Aí é? Vixe, Maria.